Salve galera, mais uma aula de física voltada para o primeiro ano e hoje nós vamos aprender alguns pontos interessantes na hora da construção de uma equação e do tratamento dos dados. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui é para uma notação que a gente utiliza na matemática, que é dada por esse triângulo aqui. Nós escrevemos normalmente um triângulo. Na matemática, a gente aplica esse triângulo lá na solução da nossa equação do segundo grau e ele tem um nome bem específico. O nome dele é delta. Ok? Só que na física a gente vai dar um outro significado para ele, ok? O que é um delta na física? Na física, o delta representa uma variação. Como assim? Digamos que eu esteja aqui no ponto A, ok? E eu vou até o ponto B. Digamos que eu esteja na minha casa e eu vou andar até o ponto de ônibus, para pegar o ônibus. Aí eu saio da minha casa a exatamente 9h45, ok? Então, eu estou te falando um valor de tempo. Então, tempo é igual a 9h45. Ok? Esse tempo, aqui no caso, se eu te informo a hora, eu estou te informando um valor de tempo. 9h45. E aí eu chego lá no ponto de ônibus a exatamente, tempo de novo, 9h48. Aí eu pergunto para você, bem, quanto tempo eu levei para chegar no ponto de ônibus? A partir do momento que eu saí da minha casa, quanto tempo eu levei para chegar no ponto de ônibus? Aí você vai me dizer, olha só, tempo de novo é igual a 3 minutos. O que a gente observa aqui é que em uma mesma ação, que foi a ação de eu sair da minha casa e ir até o ponto de ônibus, eu te informei 3 valores de tempo. Eu te informei o tempo que eu saí, eu te informei o tempo que eu cheguei lá, que eu concluí a ação de ir até o ponto de ônibus, e aqui tem mais um tempo que está relacionado ao tempo que durou a minha ação. Note que são 3 informações que estão associadas ao tempo. Só que elas têm o mesmo significado? Não. E aí a gente vai utilizar o nosso delta. Como assim? A hora que eu saí, ela vai ter a ideia de início da minha ação. E toda vez que uma grandeza tem um início e tem um fim, a grandeza que tem um início, nós colocamos um zerinho aqui, ó, para dizer que esse tempo aqui não é o tempo que eu cheguei lá, e sim o tempo que eu comecei a minha ação, o tempo que eu iniciei, o tempo que eu saí daqui. Então isso aqui a gente chama de T0. A gente coloca esse zerinho para marcar que ele é o início. A hora que eu cheguei lá é a hora que conclui a minha ação, que é a ação de sair daqui e ir até o ponto de ônibus. Essa ideia de conclusão, de término, nós colocamos um F. Esse aqui é o TF, que é o tempo final. Ok? O T final de conclusão da minha ação. E esse aqui é mais interessante, porque ele não representa nem o início e nem o final, certo? Na verdade, esse T aqui representa a duração, ou seja, a variação do tempo. Quando eu saí aqui 9h45 e cheguei lá 9h48, no meu relógio, quanto tempo durou isso? Quanto variou? Variou 3 minutos. Então, nesse T aqui, nós colocamos esse triângulo, o delta. Ok? Então, temos esse aqui é o T inicial, esse é o T final, e esse é chamado de delta T. Quer dizer, a variação ou duração da minha ação de sair daqui e ir até o ponto de ônibus. Só que o delta, ele não é só utilizado para o tempo. Eu posso utilizar ele para várias situações. Esse aqui foi um exemplo do tempo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que vai ser para a posição. Digamos que eu esteja na posição
3. Ok? Então aqui, ó, posição é dado pela letra S. Aprendemos na aula anterior. Então a minha posição é 3. Pode ser metros, pode ser quilômetros, não importa. Vamos deixar por enquanto ser unidade. Vamos olhar só para os números por enquanto, ok? Minha posição é 3. Aí eu saio da posição 3 e vou até a posição 7. Aí eu pergunto para você, se isso aqui, vamos colocar em metros. Se eu estava na posição 3 metros e fui andando até 7 metros, o quanto que eu exatamente andei? Aí você vai falar, se você estava no 3 e você foi andando até 7, você andou 4, certo? Porque eu estava no 3, aí andei 1 metro, fui para 4, andei mais 1 metro, fui para 5, andei mais 1 metro, fui para 6, andei mais 1 metro, fui para 7, certo? E aí note que isso é uma posição, isso também é uma posição, e isso tem a ver com posição, certo? A ideia é, o que vem a ser esse 3? Foi de onde eu comecei, de onde eu parti. Esse 3, ó, início, a gente coloca o 0. É o S0, que vai ser a posição inicial. O 7 foi aonde eu cheguei, que nós vamos chamar de posição final. E o que vem a ser esse 4? Esse 4, ele tem o nome de deslocamento. Foi o quanto eu andei, o quanto a minha posição variou. Ela variou um total de 4 metros. Esse S, a gente vai colocar um delta, esse triângulo aqui na frente dele. Delta S é a variação da posição. Tá bom? Então, esse delta, ele se aplica a qualquer grandeza que varie. Se a minha velocidade muda, então vou ter uma velocidade inicial, que é um V0, uma velocidade final, que é um VF, e uma variação da velocidade, que é o ΔV. Esse delta ele serve para qualquer coisa que qualquer grandeza que nós variamos. Tá? Então, a gente só tem que prestar atenção num certo detalhe, que é o seguinte. Como é que eu achei esse valor 4? Eu comecei em 3 e fui contando até 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu andei 4 passos, 4 metros, certo? Na verdade, para você achar esse valor 4, a conta que a gente faz inconscientemente é pegar o valor 7 e subtrair o valor 3. Correto? Eu pego o valor 7 e subtraio o valor 3, dá 4. Correto? Da mesma maneira que eu faço aqui, ó. Se eu pegar 9,48 e tirar 9,45, dá 3. Eu pego o valor final e subtraio o inicial. E aí, o que a gente tem é que esse 3 metros aqui, como 3 metros, esses 3 minutos, ele pode ser calculado como? A gente sabe que ele é 3, mas como ele é calculado? Como é que se calcula ΔT? É o T final, que é aqui, ó, 9,48, menos o T inicial. O T inicial é 9,45. Se eu pegar o final menos o inicial, eu acho o ΔT. Então vamos formalizar aqui em cima. Como se calcula um ΔT? ΔT é igual ao T final menos T inicial. Ok? E como se calcula ΔS? ΔS é igual ao S final, que é 7, menos o S inicial. Então, se eu estou na posição 15 e vou para a posição 23, o ΔS, a gente normalmente chama essa variação da posição de deslocamento. Se eu estou na posição 15 e vou para a posição 23, o meu ΔS vai ser 23, é final, 23 menos 15, certo? Isso vai dar um total de 8. Então, quanto eu ando, quanto varia a minha posição, vai ser igual a 8. Então, ΔS ou ΔT, qualquer delta vai ser a sua grandeza final menos a sua grandeza
inicial, tá bom? Não esqueçam disso. Isso vai ser essencial para a gente estar entendendo as nossas funções, as nossas fórmulas dentro da física, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!